E se eu te disser que a maioria das dores que você tem enfrentado e dos problemas que tem passado estão relacionados à sua postura, fique comigo nesse vídeo e descubra como ajustar a sua vida. Eu tenho passado ultimamente uma dor nas costas, uma dor na coluna, uma parte aqui em cima. E ela está muito relacionada à minha postura, à forma como eu geralmente fico. E nessa era de celular, trouxe com ela alguns outros problemas. Eu estava até achando esses dias que eu estava sozinho nessa jornada, mas percebi que não, falando com outros amigos da mesma idade, todos eles estão passando pelo mesmo problema. E às vezes o problema é a postura, a forma como você fica, o celular, as coisas que você faz, tudo. E eu tenho percebido que quando eu consigo corrigir a postura, quando eu consigo ficar da forma correta, as dores vão embora. Mas toda vez que eu volto a me comportar da forma errada, as dores voltam a insistir, como se fosse um alerta me avisando, olha, essa postura está errada, esse jeito está errado, você não foi feito para ficar com a cabeça para baixo. Então eu logo coloco a postura de volta e tento me alinhar com aquilo que aparentemente é o correto, né? A postura certa de se fazer. Mas eu percebo que às vezes eu tento me alinhar e forço demais a musculatura para trás, me causando uma outra dor e um outro problema. Logo eu percebo que eu preciso ajustar as duas coisas, nem muito e nem menos. E eu queria tratar nesse vídeo algumas posturas com relação à vida que também nos causam certos transtornos, tanto para mais quanto para menos. E o primeiro deles é o orgulho. A palavra de Deus diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Você vai perceber por vezes na Bíblia, Deus demonstrando que o orgulho e a soberba não fazem parte de um cristão. E nem só de um cristão. Eu vou dizer a verdade para você, muitas das coisas que eu estou dizendo aqui não se refere apenas a cristão, mas a uma sociedade em si. Existe também uma passagem na Bíblia que diz que o orgulho e a soberba precedem a queda. Ou seja, se você continuar com a altivez, com o seu orgulho, com a sua soberba, você está prestes a cair, você começou a dar início à sua queda. Do outro lado, porém, me lembrei de uma historinha. Eu lembro de um menino, eu acho que ele tinha por volta de uns 3 anos. E estávamos tudo reunidos em família e de repente ele soltou uma. Eu não sei o que foi que a mãe perguntou acerca da escola, como estava e tal, um exercício que se ele havia feito ou não. E ele disse assim, mãe, eu não consegui. Eu sou burro, eu não consigo, eu sou burro e eu não consigo. Naquela hora todos nós ficamos assim um pouco assustados, porque não se espera de uma criança tão novinha, aprendendo as coisas da vida, ter um julgamento tão pesado sobre si mesmo. E a gente começou a pensar, como ele teve aquela ideia, como ele chegou naquela linha de raciocínio, como ele chegou naquele pensamento. E a gente cercando ele começou a falar assim, não, você não é assim. Você não pode dizer isso a seu respeito, você não pode dizer isso acerca de você mesmo, você está aprendendo, é processo. E você vai aprender. E não deixe que ninguém pense assim acerca de você também. E eu percebo que esse instinto que se deu em nós também é um instinto que se dá em Deus. Deus, ele não aceita que a gente seja soberbo, orgulhoso, prepotente. Porém, também Deus não aceita que nos avaliemos mal, para baixo, abaixo da linha que ele propôs a nós. Não. A Bíblia fala que nós somos a coroa da criação de Deus. Ele pensou em nós. Ele fez com suas próprias mãos. Ele soprou o seu espírito sobre nós. Em segundo lugar, o arrependimento. Nós somos seres humanos. Nós vamos falhar, nós vamos errar. Não tem como ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas o importante é, depois que erramos, as atitudes que vamos tomar. Quais são as decisões que nós vamos tomar depois que erramos? Eu não esqueço de uma vez que eu estava jogando bola com um amigo meu e ele me fez uma falta muito forte. E na hora eu considerei, falei, cara, ele é meu amigo, eu não gostei da maneira como ele agiu, mas eu vou deixar pra depois, pra falar com ele. Fiquei chateado com a forma que ele se comportou ali comigo. E aí, depois que eu chamei ele pra conversar, a hora que eu fui conversar, eu falei, cara, e aí, aquele lance? E ele simplesmente olhou pra minha cara e falou, cara, é do futebol, eu tô nem aí, não vou pedir desculpa. Eu fiquei mais revoltado ainda. Do que, claro, depois nós conversamos tudinho, mas naquela hora eu me senti muito chateado. Eu falei, cara, mas como assim? E assim, é Deus. Quando a gente não se arrepende, comete os erros, comete as falhas, mas não nos arrependemos. Então é necessário ter a postura de arrepender-se. Olha, observa, vê se você pisou na bola, você tem o direito de errar, você tem o direito de vacilar, você é ser humano, mas você não tem o direito de permanecer do jeito que está. Você precisa ir lá e pedir perdão, reconhecer os seus erros e mudar o seu caminho. Agora, o que não pode também é você assumir para si uma culpa tão pesada que você não consegue se perdoar também. Se você precisa perdoar outras pessoas, você também precisa se perdoar. É claro, você vai errar, mas é necessário que você peça perdão para você mesmo. Não se culpe tanto, não pese
tanto a culpa sobre você. Isso também vai te fazer mal. Em terceiro lugar, o perdão. Imagine que você tem um sócio na sua empresa e vocês trabalham junto e de repente esse sócio pisa na bola com você e você descobre que esse sócio te lesou financeiramente e agora, a partir de agora, ele tem uma dívida com você. E aí você pega e fala pra ele, tá tudo bem, eu vou perdoar a dívida, você não precisa me dever mais nada, você não me deve mais nada, eu estou te perdoando. Aí ele fala assim, ok, tudo bem, você me perdoou, então vamos continuar a empresa junto? Você fala, não, peraí, aí já não, aí eu já não quero mais. E o perdão é isso. Às vezes nós vamos perdoar dívida, mas não quer dizer que a gente precisa andar junto. É reconhecer que realmente eu te perdoo, você não me deve mais nada, mas a gente não precisa mais caminhar junto por aqui. Não quer dizer também que eu não possa estar no mesmo ambiente que você, não quer dizer que eu não possa trilhar a vida próximo a você, mas ser sócio, andar juntos, eu não ando mais. E por que o perdão é importante? Porque existe um outro lado que não é legal, que é a mágoa. Eu nunca me esqueço de um amigo que eu fui na casa dele, ele contou acerca de um perdão que ele liberou para a mãe dele, e do nada, ele chegou, a mãe dele não era cristã, não era nada, ele chegou e simplesmente perdoou, abraçou a mãe, ele tinha uma mágoa profunda, e a mãe vivia numa casa toda suja, feia, ele falou que até fralda ele ficava jogado pela casa, e depois que ele perdoou essa mãe dele, ele voltou lá algumas vezes, ela converteu, ela batizou, e ele voltou, teve o privilégio de voltar na casa da mãe várias vezes, e depois daquele perdão, diz que até a casa dela passou a ficar limpa e tudo, mas ele me contou essa história, eu achei fascinante, e eu saí de lá e nem percebi, mas eu tinha mágoa com a pessoa, e tempos depois Deus fez com que eu me conectasse e percebesse que havia dentro do meu coração a mágoa com aquela pessoa, e fui lá, pedi perdão, e aquilo ali foi transformador na minha vida. Depois que eu pedi perdão, foi uma pessoa, inclusive, que eu disse assim, essa pessoa pra mim não fede e nem cheira. E eu acabei esquecendo essa pessoa. Mas no fundo, essa pessoa estava cheirando mal dentro de mim. E o dia que eu pedi perdão, a pessoa nem me considerou direito, tá? Quando eu pedi perdão, ela nem me deu moral, nem me deu bola, mas eu senti que perdoei aqui dentro de mim. Como Jesus diz, né? Saiu virtude. E eu sinto que essa virtude do perdão florou dentro de mim. E eu perdoei de verdade essa pessoa. E a minha vida dali pra frente deu uma andada. Muito boa. Por sinal, muito boa. Em quarto lugar, ser falso. É horrível falsidade. As pessoas percebem. Quando você faz um elogio porque você está sendo falso, ou quando você quer barganhar alguma coisa, é horrível. Então não seja falso. Mas eu quero me ater a uma outra situação também. Ser verdadeiro demais também é chato. Se ser falso é ruim, ser verdadeiro demais também é chato. Uma vez me contaram uma história que a verdade é como um diamante. Se você pegar o diamante do jeito que ele está e entregar, ele não tem valor nenhum. Mas se você lapidar o diamante e entregar, então ele passa a ter valor. Assim é a verdade. E eu considero seja assim de fato, de verdade. Você não pode entregar, você pode falar tudo que você pensa. Você pode discutir todas as situações, ainda que sejam críticas, você pode. Mas você não pode tratar a verdade de qualquer jeito, de qualquer forma. Pois então, aqui são 4 de várias questões que a gente poderia tratar aqui. Mas comente para mim qual delas é a que mais te implica, a que mais te causa dor, a que mais te causa dificuldade. Se essa palavra falou com você, compartilhe ela com mais pessoas. E não se esqueça, mude a sua postura e muitas coisas vão mudar na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.